Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o provável fim da guerra dos Estados Unidos, pessoal. Surgiu uma notícia muito boa para os mercados de ações. Estados Unidos e Irã promete o final da guerra. Claro que ainda não está claro isso, mas como isso irá funcionar? E eu vou trazer aqui para vocês, ó, 4 ações que poderiam estar extremamente baratas, principalmente agora com esse provável fim da guerra do Irã e que fez com que inclusive uma delas despencassem na bolsa. E agora com essa queda, essa ação poderia pagar um dividendo extremamente elevado e ainda poderia se valorizar mais de 200% na cotação. Então sim, para mim essas 4 ações podem se beneficiar bastante, tanto pela questão do valuation estar muito barato e também se você quer construir uma carteira com uma renda passiva bem acima da média. Mas antes de tratarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a notícia, né, do fim da guerra dos Estados Unidos e o Irã. É claro, pessoal, que a gente já não pode tirar conclusões precipitadas, né, já começar aí consequentemente a se emocionar, mas sim, o fim da guerra do Irã e dos Estados Unidos é um dos pontos que o mercado está bastante de olho. Sabem por quê? Não só pela questão do petróleo. De fato, o petróleo, se a gente pega aqui, por exemplo, né, lá no Trading Economics, que é um site que eu uso muito para analisar, isso fez com que o petróleo acabasse desabando, tá? Por quê? Porque antes, a princípio, a gente teve o fechamento do Estreito de Hormuz, que é uma rota vital para o petróleo global. Então, com o fechamento do Estreito de Hormuz, o preço do Brent acabou disparando, né, pessoal? Foi para mais de 100 dólares o barril. Agora, com o fim da guerra, tecnicamente o preço vai voltar a recuar novamente. Eu já falava para o pessoal aqui do canal que o preço do petróleo a 100 dólares não seria o novo normal, mas sim 70 a 80 dólares, porque um petróleo tão alto não é muito bom. Isso gera inflação e é justamente o ponto que eu quero entrar com vocês. O fim da guerra pode justamente influenciar o quê? O fim da alta da taxa Selic, porque o mercado, perceba que estava aí consequentemente gerando um IPCA maior. O IPCA é o índice principal de preços para o consumidor amplo, é a nossa inflação aqui do país. A inflação estava subindo, o Banco Central teve que reajustar para cima a perspectiva de juro nominal aqui no Brasil. Isso fez com que os ativos de risco acabassem sofrendo no curto prazo. Porém, agora com esse fim da guerra, provável, né, que agora a chance está muito alta, porque terá um acordo, muito provavelmente as taxas futuras, né, da Selic vão voltar a cair de novo. E quem sabe no fim deste ano a Selic possa se encerrar em 12,5% a 13% ao ano. Isso abre espaço, sim, para altas no Ibovespa. Eu acredito que isso aqui não vai acontecer imediatamente, tá? Mas sim um tempo, até o mercado perceber que a guerra de fato acabou e os problemas com que ela veio, eu acho que o Ibovespa pode sim se apreciar. Tanto que o Ibovespa veio caindo justamente por esses ruídos de curto prazo. E pessoal, para o investidor que está buscando se aposentar, esse é o paraíso. Na verdade, você não tinha que torcer para que o Ibovespa voltasse a subir, né? Você tem que torcer para que ele continue em queda, principalmente você com o seu aporte suado aí que faz todo mês, para você conseguir comprar as melhores empresas da bolsa por um preço barato, tá? E vai aí as ações que eu acredito que estejam bem baratas, principalmente agora com esta queda. A primeira ação que eu acho que ficou bem barata, tanto com essa queda do Ibovespa, esses ruídos, tá, que tem acontecido no curto prazo, são as ações da CPFL Energia. Quem diria, né, pessoal? Setor elétrico é um setor que comumente é visto como bem precificado pelo mercado e abriu uma oportunidade interessante em CPFL. Por quê? Você vê ali, você pega uma Engie, tá negociando por 11 a 12 vezes de PL, você pega uma Taesa, também não tá muito barata, porém no setor de distribuição, se você tá focando aí na parte das distribuidoras, tem oportunidades interessantes, nada é recomendação. A CPFL, quando você pega aqui na lupa padrão, perceba que quando o Ibovespa começou a despencar, ela caiu mais de 20% na cotação. E agora, nesse patamar de preço, a empresa vai negociar por 8 vezes lucro, tá? Abrindo mais espaço para dividend yield. O dividend yield da CPFL pode ser maior nesse patamar de preço. Então, para quem busca uma carteira de aposentadoria, hoje a perspectiva de lucro da CPFL
CPFL nesse ano é de 7 bilhões. Então, na verdade, o PL poderia estar ainda menor, o PL projetivo. Consequentemente, se ela repassar um payout de 60% ao acionista, você poderia ter um yield aí aproximado de 8,5% ao ano. Esse é um yield muito bom para uma carteira de aposentadoria. E se a empresa continuar crescendo o seu lucro a uma taxa fixa, lá no futuro você pode receber um dividendo ainda mais elevado, de 12, 13, 14%, já que o pessoal se esquece de que a forma certa de se analisar é a cotação ajustada. Se você é um acionista de CPFL há bastante tempo e você reinvestiu os dividendos, você teve um retorno de 146% nos últimos anos, tá? O seu preço ajustado por dividendos fica muito baixo. Então, essa é a importância do dividendo no longo prazo. Ele vai reduzindo o seu custo médio na ação. Isso aqui vai fazendo com que você tenha uma rentabilidade bem interessante. E sim, hoje a 8 vezes de PL, só para ela voltar para a média. Eu nem vou colocar aqui um mercado muito eufórico, tá? Eu vou colocar a média, pessoal. A gente não vai ficar aqui também nos baseando por fantasia. Claro, no mercado de alta, tudo pode subir 1.000, 2.000%. Tá bom, isso a gente já sabe. Porém, a gente tem que trabalhar aqui no médio prazo, com a realidade de curto a médio prazo, tá? Se você pegar aqui, ó, o PL médio de CPFL de 13 vezes, né? E dividir por 8, ficando na média de 7 a 9, você tem aí um potencial de alta de 62% na cotação. Então perceba que é um baita potencial. Vamos supor que, né, a ação suba mais ou menos isso em mais ou menos 2 anos, tá? Que geralmente demoraria uns 2 anos para a CPFL subir tudo isso. Isso aqui é por aproximação, puro chute. Se ela subisse e voltasse para sua média em 2 anos em 62%, a gente teria uma rentabilidade anual composta de 27% ao ano. Então a ação poderia te gerar, mais ou menos ali considerando o dividend yield atual, 35% ao ano na sua média. Se isso aqui acontecesse em 2 anos, vamos supor. Em 4 anos, né? Se fosse acontecer em 4, eu acho que pode subir mais. Mas tá, vamos colocar o cenário mais pessimista. Ainda assim vai te trazer 12% ao ano, tá? Se você tem ali um provento de 8,5, se a ação só regredisse para sua média em 4 anos, ela vai te proporcionar mais de 20% ao ano na sua média. Por isso que eu acho sim CPFL barata, principalmente agora com essa queda que tem acontecido. É aquela ação previsível que vai te trazer sim valorização e vai te proporcionar, né, um dividendo interessante no médio e longo prazo. Próxima ação dessa lista. Detalhe, pessoal, que eu vou pegando da menos barata para a mais barata. As ações do Banco Itaú. O Itaú, para mim, tá, está muito descontado. Desde quando começou esse ruído de queda no Ibovespa, saída de capital estrangeiro, taxa Selic, tá, futura subindo, o Itaú acabou desabando na cotação. Perceba que o banco chegou a ser cotado a ação ordinária. Pablo, por que você não pega a ação preferencial? Pessoal, eu sempre trago a ação ordinária para os meus seguidores, porque a ordinária tem menos liquidez. E aí é uma liquidez suficiente, tem mais de 200 milhões de liquidez no dia. E por ela ter menos liquidez, ela trouxe mais retorno do que a preferencial, porque para movimentar a preferencial, você precisa de bilhões. Já o estrangeiro, para movimentar a ordinária, precisa de menos. Então, ele, consequentemente, gerar uma alta artificial mais elevada no papel só do fato da ação ter menos liquidez. Então, perceba que em alguns casos, tá? Não são todos, a liquidez menor pode ajudar no seu retorno total. Porque isso aqui pode influenciar o preço das ações. Uma liquidez menor, mais capital, mais alta pode acontecer. E aí, pessoal, o que acontece? 41,82 eu acho que está barata. Perceba que segue recuando. Mais de 14, 10% na cotação do seu pico que chegou ali a R$ 47, R$ 48 reais. A questão é que o Itaú tem muita qualidade. A perspectiva deste ano é de um lucro na faixa de 52 bilhões. Então o PL do banco estaria de 8,7 vezes. A média do Itaú em mercados mais eufóricos é ser cotado por 14 vezes de PL, ligeiramente maior do que o da CPFL, mas também isso aqui é justificável, né? Porque o ROI do Itaú fica acima de 20% ao ano no longuíssimo prazo. Malemar oscila o resultado. O Itaú já é um fenômeno de qualidade há muito tempo por ter uma carteira de crédito voltada ali, né, para alta renda. Então você já teria um potencial de valorização na ação de 60%, muito parecido com o da CPFL e com qualidade, mais qualidade que a CPFL porque tem um ROI maior. E detalhe, o retorno embutido no Itaú pode ser maior somente para retomar para a sua média. Mais uma vez, o foco desse vídeo não é tratar em euforia, tratar na média, para o banco ser negociado meio que no seu preço mediano, no seu preço justo, digamos, né? 60% de alta. Vamos supor que essa alta acontecesse em 2 anos. Você fazer o mesmo cenário da CPFL, 60% em 2 anos, tá? Ele poderia gerar somente em valorização 26% ao ano. Mas sabe qual que é a mágica no Itaú? Ele tá pagando um provento maior que o da CPFL, porque ele tá pagando extraordinários. Então hoje a ação cotada por 8,71 vezes o seu lucro, se você colocar aqui, né,
um payout de 70% e somar com o yield extraordinário que tem sido pago anualmente, o Itaú pode girar uns 12% ao ano para os próximos 4 anos apenas com provento. Se você colocar aqui em 2 anos, ele poderia gerar 38% ao ano na média, e vamos supor que ele gere o mesmo da CPFL, 20% ao ano numa lupa de, tecnicamente, 4 anos em valorização. Então você poderia ter uma ação aí, te dando um retorno de 32% ao ano na sua média, olhando, tá, para os próximos 4 anos. Então, assim, no pior do pior cenário possível, você pode supor o seguinte: o Itaú não vai subir 100%, vai subir 60%, porque bancos geralmente sobem mais, tá, pessoal? Quando a Selic cai. Então, eu acho que o setor bancário pode ter aí um upside maior do que o setor elétrico por só do fato da Selic cair e o mercado começar a enxergar de que o custo de captação, o ambiente de crédito para os bancos ficou mais favorável, expande a atividade de crédito. Mas, mesmo assim, você quer ser pessimista extremista, você pode colocar 12,47% ao ano em valorização e soma com o yield que o Itaú tem pago. Ainda assim, ele vai girar 24% ao ano na sua média. Eu acho que gera 30, tá? Só pelo fato dos bancos terem mais, tecnicamente, assimetria nesses momentos quando a Selic cai. Selic cai beneficia muito o setor bancário, tá? Por ser um banco altamente exposto à Selic, assim, muito parecido também com o setor de varejo, tá? Próxima ação dessa lista, pessoal, as ações da Petrobras. A Petrobras finalmente, pessoal, finalmente, depois de muito tempo a Petrobras não estando muito barata, ela voltou a ficar descontada, caindo mais de 20% por conta do fim da guerra. O preço do Brent acabou desabando. Isso fez com que as ações da Petrobras despencassem na cotação. Inclusive, eu acho que Petrobras pode buscar de novo um puro chute, tá? Ali os seus 36, 35 reais, porque essa guerra foi puro ruído, né? Se o preço do Brent voltar para sua normalidade, pode ver uma Petro de novo por 36, 37 reais. E aí abriria um espaço muito interessante para aportes. Por quê? Porque agora com essa queda do Brent, né? O dividend yield da Petro vai aumentar. A perspectiva de EBITDA para este ano continua sendo de 200 bilhões, mesmo com o recuo do preço do barril de petróleo. Então, projetando ali que a empresa pagará sobre o seu fluxo de caixa livre 45% do lucro, hoje por um valor de mercado de 537 bilhões, você tem um yield de 8,3% ao ano, fora extraordinários que podem acontecer. Mas vamos trabalhar na tese de 8% ao ano. Mesmo assim, seu EV sobre EBITDA, tá? Estaria muito barato, pegando o seu valor de firma atualmente dividindo pelo EBITDA projetado, você tem aí um EV sobre EBITDA de 4,3. A média de Petro é ser cotada, sabe em quanto? Só para vocês terem ideia do que eu tô falando aqui para vocês. A média dela, pegando o seu EV sobre EBITDA, é em 6 vezes. Então você teria aí, consequentemente, descontando a dívida líquida, um potencial de valorização, considerando a cotação atual, de 63%, somente para regredir para suas médias. Perceba que nesse vídeo eu tô fazendo diferente dos outros, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui um fenômeno de regressão à média. Eu não tô colocando de que a ação ficaria cara, apenas no seu preço justo. Imagina se isso acontecesse também numa lupa de 4 anos, tá? Olha o retorno embutido na ação, altíssimo. Você pega aqui em 4 anos, também vai te dar uns 12% ao ano, muito parecido com a CPFL, muito parecido com o Itaú. Só que aí a Petro vai te pagar ali, por exemplo, um yield maior, quem sabe de 11% ao ano, por você estar correndo um risco maior e um preço mais baixo e o EBITDA crescer uma velocidade maior. Então você teria um retorno embutido na ação também de 23% ao ano, olhando para os próximos 4 anos. Eu acho que vai ter mais, tá? Essa é a minha opinião, porque Petro é mais cíclica. Então, assim, nos momentos que ela cai bastante, a sua perspectiva da retomada de dividendos tende a ser maior e a valorização das ações também tende a ser maior, porque no momento mais eufórico, ela é mais bem precificada. A prova viva disso, pega no longo prazo aqui nos últimos 10 anos, ó. Para quem pega Petro nas grandes quedas, tem esses retornos imensos em pouco tempo, ó, 300% numa lupa de 4 anos. Então não dá para prever, a gente chega por uma aproximação. A gente não sabe como o mercado vai se comportar nos próximos 3 a 4 anos. Imagina se você tem 300% com Petro, né? Numa lupa de 4 anos. Olha isso aqui, ó. 41% ao ano na média. Então, assim, dá para ter uns retornãos gigantes. Só que aí, né, você tem que comprar barato, porque o preço do ativo acaba fazendo aí uma diferença substancial no seu retorno total na carteira de ações. Agora, com essa queda do petróleo, eu acho que Petro voltou num patamar de preço interessantes para aportes. Nada se trata, mais uma vez, de recomendação. Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Tô recomendando nada aqui para vocês. E, por fim, aí, a última ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil. Pessoal, para mim essa daqui ela tá dada, tá? É a mais barata de todas dessa lista, mais barata do que Itaú, mais barato do que Petrobras, mais barato do que CPFL. Porém aqui o risco é maior. Pablo, qual o risco seria esse?
de quebra? Não, não é de quebra, é risco de volatilidade, porque o Banco do Brasil, no curto prazo, agora ele tem passado por uma crise no agro, então o banco está sofrendo no resultado, está sofrendo lucro líquido, está sofrendo no pagamento de proventos, o provento do Banco do Brasil está reduzido, tudo isso fez preço, o mercado jogou o preço da ação por metade do seu valor patrimonial. Então, somente para o Banco do Brasil retomar para o valor patrimonial médio, nem vou colocar aqui um múltiplo em alta, como eu fiz nas outras, tá? Dividido aqui, ó, por 0,56, o PVP projetivo nesse ano ainda é menor, fica em 0,53 porque o patrimônio líquido do banco está crescendo. Então você teria um potencial de alta de 88% na cotação, somente para o banco voltar para a média histórica dele. Tá entendendo isso? O banco tá muito barato. E sabe qual que é o X da questão? É que por você estar trabalhando numa lupa de recuperação, vamos supor que em 3 anos, 4 anos, que é o mesmo prazo que a gente usou para as outras ações aqui da lista, o banco volte a um lucro de 37 bilhões com a estabilização da inadimplência, porque o banco segue crescendo receita, segue crescendo margem financeira. O problema que tem comido do resultado do Banco do Brasil é a inadimplência. Se a inadimplência voltar a se equilibrar, muito provavelmente o Banco do Brasil vai voltar a ter um resultado melhor, olhando para 4 anos ou mais. E aí você poderia estar comprando o banco por um PL, né, preço sobre lucro projetivo, de mais ou menos 3 vezes. Sabe o que isso significa? 1 dividido por 3 vezes aqui, ó, payout de 45%, você pode supor um yield de 15% ao ano. Então a gente viu que a ação poderia subir 88% numa lupa de 4 anos, supondo o gatilho da recuperação do valor patrimonial. Então, 88%, o banco poderia dar 17% ao ano, somente com valorização do valor patrimonial. Porém, se você colocar um yield composto de 15% ao ano com a recuperação do lucro e a recuperação do payout, olha o retorno embutido na ação, 17 mais 15, retorno embutido na ação de 32% ao ano, superando Itaú, superando o CPFL e superando aí a Petrobras. Por quê? Porque o banco é bom? É bom, mas ele é tão bom quanto as outras empresas. Ele ainda é pior do que o Itaú, na verdade. O Itaú é melhor que o Banco do Brasil. Mas sabe o que tem acontecido? É porque, na verdade, o banco está muito barato. Devido a essa crise que tem acontecido no agro, juntamente com saída de capital estrangeiro, alta da Selic e consequentemente aí, né, queda no preço das commodities, fez com que o Banco do Brasil enfrentasse o que a gente chama de tempestade perfeita. Vários eventos problemáticos acontecendo de uma vez só e fez com que o preço da ação ficasse absurdamente barato. Então não é só um fator que tem feito o Banco do Brasil cair, são vários. É o agro piorando, é o lucro caindo, inadimplência subindo, é a Selic nas alturas. E aí, pessoal, tudo isso fez preço, né? E para quem sabe aproveitar pensando a longo prazo, pode ser uma tese interessante, até mesmo para aposentadoria, se você pensa colher o dividendo para 3 anos ou mais. Seria diferente se você quisesse o dividendo agora. Porém, se você pega aqui, ó, agora trabalhando em próprios mercados de euforia, para mim o Banco do Brasil é o que poderia estar mais subir, considerando aqui dessa lista toda que a gente fez. Por quê? Porque se a gente pega aqui o preço sobre valor patrimonial em momentos mais eufóricos, olha o quanto o banco chegou em 3 vezes, então você poderia ter uma valorização superior a 500%, porém nada é garantido, eu só estou mostrando aqui para vocês, tá, o que já aconteceu com o Banco do Brasil. Essas crises são muito bem-vindas para quem está na fase de acumulação. Você não pensa aproveitar do dividendo hoje, você pensa aproveitar dele daqui a 4 a 5 anos e ainda que você tenha todo esse ganho de capital, então pode fazer sentido. Eu já não diria o mesmo para você se você quisesse colher o dividendo hoje. Não, Pablo, eu quero dividendo agora. Aí o Banco do Brasil pode não fazer sentido. Aí seria melhor você ir para uma BB Seguridade, para uma CPFL, para um Itaú, até para uma Petrobras. Mas lembre-se, Petrobras também é cíclica, tá? Lá em 2016 ninguém queria o papel, ficou muito barato. Então acho que você tem que ter um equilíbrio na sua carteira. Essa aqui é a minha opinião, tá? Você ter um equilíbrio. Na minha mesma, que eu tô buscando crescimento patrimonial, eu tenho um equilíbrio, ó. Eu tenho o Banco do Brasil, maior posição, porque eu busco crescimento. Tem o Itaú, trazendo estabilidade, mais crescimento. BR Partners, crescimento. BB Seguridade, estabilidade. Petrobras, crescimento e Vale, crescimento. Então perceba que minha carteira é muito mais crescimento do que estabilidade. Por quê? Porque eu estou na fase de acumulação patrimonial. Se eu estivesse numa fase de usufruto, de viver do dividendo hoje, muito provavelmente essa carteira seria diferente. Teria uma exposição maior em Itaú, uma exposição maior em BB Seguridade, empresas mais previsíveis, digamos. E as cíclicas, né, como Banco do Brasil, Petrobras e Vale, BR Partners, ficariam como posições menores, coadjuvantes, buscando aí crescimento. Só que, pessoal, tudo depende do preço, tá? Essa aqui é a realidade.
o investimento ele é circunstancial, depende do preço. Hoje, Banco do Brasil, se você pensa para longo prazo, é a melhor de todas, essa é a minha visão. Se você pensa no curto prazo hoje, a melhor de todas é Itaú, CPFL e BB Seguridade. Então tá vendo como não dá? Depende da sua situação financeira, tá? Eu tenho muito dinheiro para aportar e eu quero aproveitar daqui a anos. Então, vai ser empresas X para você. Ah, eu tenho pouco dinheiro agora, quero buscar mais crescimento. Vão ser outras empresas. Então, não dá para cravar. Mas eu sei de uma coisa, a bolsa em si está muito descontada por conta do juro alto e por conta aí, consequentemente, da saída de capital estrangeiro. Se você busca crescimento, parece que esse seria um momento interessante. Está se desenhando um momento para construir aí fortuna com ações, olhando para o médio a longo prazo. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? É show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia, uma vez que você investir é sua para sempre, para a sua vida toda. Tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Graham, Peter Lynch, Magic Fórmula, e ainda você tem aí, consequentemente, algo totalmente automatizado, atualizando a todo momento e a todo instante. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E claro, se vocês têm aí, consequentemente, né, essas ações, já deixem nos comentários. Em particular, tenho todas na carteira, com exceção da CPFL, mas eu tenho aí todas, tá? Desde Banco do Brasil, Petrobras e Banco Itaú, como representatividade na carteira de ações do canal. E, mais uma vez, maceta dando like, compartilhe o vídeo e se inscrevam no canal. Vamos se inscrever, hein, pessoal? 10 mil inscritos aqui, já está quase chegando, é logo ali. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!